Irmãos, irmãs, a graça e a paz. Abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 3. Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3. E no transcorrer desse estudo, eu vou contar com a ajuda dos irmãos, nós vamos explorar alguns versículos. Recapitulando, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Mesmo assentados, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feche apenas os seus olhos, deixa a Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez? Deus, continue a falar ao coração de cada um de nós. A despeito de quem eu sou, e sei que eu sou pecador, fraco, falho, e careço muito do Senhor. Aprove o Senhor me usar como instrumento nesta manhã, não que eu seja melhor ou maior, pelo contrário. Aprove o Senhor usar quem o Senhor quer, que eu possa, ó Deus, falar aquilo cujo qual o Senhor quer que fale ao coração do teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. É bem verdade que nós somos pessoas que gostamos de competições. Nós queremos sempre estar à frente, nós queremos sempre ser o melhor, nós não queremos ficar para trás. Nós olhamos para alguém e falamos, olha, ele está um passo à minha frente e eu não posso deixar que isso aconteça. Isso é saudável, é salutar, quando é aprovado por Deus e quando não fere nenhum princípio e não usa de desonestidade. E quando se fala do arraial evangélico, ainda isso aflora muito mais. E aí que é muito perigoso, porque as pessoas querem aparecer mais. Quando se fala que é evangélico, que é crente, parece que brota, se exala, né, a personagem, né, forte, que quer mostrar que sabe mais do que todos e todos. Infelizmente, as pessoas querem se mostrar santas, santarrões, enquanto na verdade não são aquilo tudo que parece ser. E nós estamos vivenciando isso, infelizmente. Nós vemos, ouvimos, nós testemunhamos fatos tristes de pessoas que se rotulam como profetas de Deus, como homens, como mulheres de Deus, quando na realidade não são. E aí surgem as profetadas. E os servos de Deus, entre aspas, os crentes, eles ficam à procura, né, como um macaco, de galho em galho, em igreja, à procura de profecias, à procura de revelações, no anseio que o seu coração seja acalentado, que a sua alma seja, e o seu ego seja massageado por palavras que possa trazer realmente algum alento ou alguma bênção para a sua vida. Infelizmente, muitos se deram mal por situações como essa, por emprestar os seus ouvidos a tais, e os resultados foram e têm sido catastróficos e vergonhosos. Uma vez que esse ofício, esse ministério de profetas já cessou. Tanto é que o apóstolo Paulo, né, eu creio, quem escreveu a carta aos Hebreus, seja o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma muito contundente, a forma como que Deus expressou no passado e como que a forma que Deus expressa nos dias atuais. E é isso que nós vemos dentro desses 3 versículos excepcionais, versículos marcantes, versículos que mexem com a minha e com a sua estrutura espiritual, emocional. E o apóstolo, o autor, ele traz à luz, mostrando
que agora a forma que Deus comunica, que Deus fala comigo, com você, e nós vamos ver daqui a pouco, através de Cristo Jesus. E Deus tem sempre falado. Deus, no transcorrer da história, Ele tem sempre se revelado, tem sempre se manifestado. Nós, os homens, que temos procurado por viés contrários, por caminhos não aprovados por Deus. E aí o preço a ser pago é muito alto. E o título e o tema dessa escola dominical é Alguém está me ouvindo? Interessante o tema, né? Alguém está me ouvindo? Mas por que essa pergunta? Quando o autor escreve aos Hebreus, ele escreve para que eles entendessem, compreendessem a forma peculiar do agir de Deus na vida deles. E Deus faz a seguinte pergunta: alguém está me ouvindo? Pelo fato que Ele sempre tem se comunicado no transcorrer da história. Deus sempre tem falado no transcorrer da história. O versículo que nós acabamos de ler, e é válido lermos novamente, fala: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Havendo Deus outrora falado, a voz do Senhor ecoa através do tempo. A voz do Senhor alcança de uma forma formidável o universo. O autor usa, havendo Deus outrora falado, algo muito impactante, que mexe comigo e com você. Porque Deus, o próprio Deus, soberano, excelso, grande, Ele incumbe de quebrar o silêncio para falar ao coração do homem pecador, a chamar o homem a uma mudança, a uma transformação. Deus rompe o silêncio para mostrar que Ele está propício a perdoar, a restaurar. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus longe, Deus é um Deus perto, que está agindo e trabalhando em prol da minha vida e da sua. É isso que o autor chama a atenção. Havendo Deus outrora falado. Interessante, quando nós lemos o Catecismo Maior, a pergunta número 7, o que é Deus? E o autor diz: Deus é Espírito em si, e por si infinito em seu poder, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. Mesmo com todos esses atributos, mesmo com todas essas qualidades, mesmo sendo um Deus grande, imensurável, Ele teve o cuidado de falar ao seu povo. Ele teve o cuidado de revelar ao seu povo. Longe da teologia, longe da linha de raciocínio dos deístas, que eles afirmam categoricamente que um ser superior criou o universo, mas automaticamente ao criá-lo, virou as costas e deixou à mercê. É como um relojoeiro que pega o relógio e acorda, ele dá a corda naquele relógio e deixa ele trabalhar por si. Não, Deus não é assim que nós cremos, muito pelo contrário. Embora todos os seus atributos magníficos, Ele ainda, de uma forma inexplicável, a mente nossa limitada, a nossa visão limitada, Deus comunica com o seu povo, Deus rompe o silêncio, é Deus que dirige-se ao homem, é Deus que move o coração do homem e da mulher. Interessante que uma vez, Deus não está condicionado ao tempo, ao modo, aos recursos. Deus não está condicionado. E o autor chama a minha, a sua atenção quanto a isso. Ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Mas o que é isso? O que ele quer falar muitas vezes e de muitas maneiras? Deus falou com o homem por meio da sarça ardente, através de sonhos, através de visões no templo. Ele falou diretamente, e Ele falou pelos profetas. Ele falou pelos profetas maiores e pelos profetas menores. E quando se fala profeta maiores, não é porque eles têm uma santidade maior, eu sou santo, grande, intocável. Não, maior porque são de capítulos dos seus livros. E menores, porque os livros são menores.
Ele falou através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Todos esses homens foram chamados, foram escolhidos, vocacionados pelo próprio Deus. Homens como eu e como você, homens simples, homens que não tinham nada de diferente aos olhos humanos, homens que foram escalados pelo próprio Deus para levar a mensagem que Deus queria que ele falasse. Interessante que a incumbência para ser profeta, como nós já vimos e sabemos, vinha do alto, vinha do próprio Deus. Não é uma pessoa que acorda numa bela manhã, de um domingo ou de uma semana qualquer, e fala: olha, hoje eu acordei inspirado, eu vou ser profeta, eu vou me consagrar como profeta. Parece longe, distante da nossa realidade, mas infelizmente é o que nós estamos vivenciando, como foi falado na parte introdutória dessa escola dominical. Pessoas que colocam a mão sobre a própria cabeça, pessoas que pegam e jogam óleo sobre a cabeça e se intitulam: eu sou profeta a partir de hoje. Eis que eu te digo, há erros gritantes quanto a isso. Mas Deus escolheu homens, Deus os selecionou, Deus os capacitou. E esses homens não poderiam falar ao seu bel prazer. Esses homens não poderiam falar aquilo que estava intrínseco no seu coração. Esses homens deveriam falar aquilo que Deus queria que ele falasse. E quanto a isso, o preço a ser pago era muito alto. O preço a ser pago, de dizer a verdade, contrariando a natureza de um povo rebelde, de dura cerviz, um povo descompromissado, e como nós vemos dentro das Escrituras Sagradas, e um povo rebelde, que virava as costas para Deus com muita facilidade, se entregava ao bel prazer. E aí o profeta tinha incumbência de falar. Não foi à toa que o profeta Jeremias foi torturado, amarrado em um tronco, ficado de um dia para o outro, sendo esbofeteado. Outrora foi jogado em uma cisterna, acorrentado juntamente com os israelitas, levado ao cativeiro babilônico. Não é à toa que ele sofreu barbaridades por pregar, por falar, por anunciar, por dizer coisas concernentes ao reino de Deus, a serviço de Deus. Com o profeta Micaías, que foi colocado no cárcere, onde foi angustiado com escassez de pão e de água, por dizer que o rei Acabe não venceria a batalha, por dizer que ele morreria na batalha. E diante de 2 reis, ele foi colocado realmente no cárcere e sofreu. Mas interessante, quando ele estava indo para o cárcere sendo levado, e o rei Acabe fala: olha, a hora que eu voltar, você solta ele. Ele diz, parafraseando, no texto bíblico: se você voltar, ou seja, entre linhas, você não vai voltar. Mas mesmo assim, ameaçado de morte, mesmo correndo sério risco, ele teve a audácia, a ousadia de dizer e falar a verdade. Ou no caso do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio. E aí a pergunta pertinente, a pergunta que não quer calar: estamos dispostos, os profetas de hoje são dispostos a tal preço, a tal custo, abdicar, abrir mão, ceder a sua vida por completo em prol do reino de Deus? Nós pincelamos alguns profetas. Há profetas que teve que fazer coisas que eu e você talvez não faríamos, no contexto humano. O preço foi tão alto. Mas Deus usou esses homens, outrora, outro tempo, outra época, para falar, para comunicar, para alertar. E aí nós vamos adentrar no versículo de número 2, onde nós iremos deparar com a realidade de que Deus também fez a sua voz ecoar através do seu Filho. Magnífico, que versículo grandioso, quando diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Nesses últimos dias. Se nós fazermos um paralelo entre o versículo 1 que nós lemos e o versículo 2, nós vamos ver que aqui é uma divisão clara quanto à revelação de Deus. Deus, no versículo 1 fala, outrora, outro tempo, outra época, outros meios. E aí o versículo 2, últimos dias. Então, automaticamente há um pulo do versículo 1 ao versículo 2, que nos leva a entender que agora Deus está falando na nossa época, como Deus está falando na época dos hebreus, dos servos de Deus, dos israelitas, dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados. Agora Deus fala ao meu e ao seu coração, não que Ele não falara através dos profetas, através dos patriarcas, que são os pais, não que Ele não falasse através de meios, mas Ele fala comigo e com você através de Cristo Jesus. E isso é excepcional. E isso é entender e perceber que Deus continua se manifestando. Queridos, parece pouco, parece que eu estou chovendo molhado, e nós já sabemos isso de cor salteado, e que bom que sabemos, mas é algo de vibrarmos, de alegrarmos, de entendermos que Deus não desistiu de mim e de você. É entender que Deus continua ainda de uma forma clara, abrangente, e nós, muitas vezes, por pequenas coisas, nós viramos as costas, mas Deus não. Últimos dias. O que o autor quis dar ênfase a isso aqui? Últimos dias. Ele está dizendo que nós estamos vivendo agora a época da escatologia. A era da escatologia. Mas o que é a era da escatologia? É o estudo dos últimos dias. É o estudo dos fins. Estudo dos fins dos tempos. E nós estamos nessa era, nessa época. Por isso que ele fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, nos alertando sobre a realidade crucial que nós estamos vivenciando nesses dias. Por favor, alguém leia Atos, capítulo 2, o versículo 17, e para ganharmos um pouco de tempo, o outro irmão abra em 2 Timóteo 3, versículo 1. Isso. 2 Timóteo 3, 1. Isso. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, por favor. Não tem como contestar esses versículos. Não tem como eu e você, como servos e servas de Deus, dizer que esses versículos são retrógrados, são ultrapassados. Não tem como dizer que esses versículos não estão se cumprindo cabalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Interessante que os autores uníssimos falam de uma linha de raciocínio só. Sabendo, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, aonde as pessoas vão dar legalidade, vão abrir precedente para as próprias paixões. E é isso que nós estamos contemplando, é isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Situações arbitrárias à palavra de Deus, situações constrangedoras. Estamos em um mundo onde o mesmo é hostilizado pelo pecado, onde a maioria das pessoas perderam a ética, a moral, o princípio, o respeito, o pudor. E nós vemos isso ao vivo. Infelizmente, alarmante,
e chega a ser realmente até escandaloso, chega até a exalar escândalo, é que nós acostumamos com isso. É que nós já não damos mais ênfase a tais coisas que estão acontecendo. Abre-se tanto precedentes, abre tantos meios para que não ficarmos de fora, para não sermos chamados de retrógrados, para não ser chamados de antiquados, para não ser chamados de antigos. E aí coisas horrendas estão acontecendo e nós estamos aplaudindo e assistindo de camarote e dando belas gargalhadas. Lamentável. E nós acostumamos. Nós olhamos um filme e vemos uma cena ou um ato que desgosta a palavra, o coração de Deus. Uma metáfora. E aí nós não ligamos. Vemos coisas acontecerem em nossa volta e falamos, hoje, é normal, o mundo é esse. O mundo é assim, essa era é agora. É dessa forma. Não, nós não podemos acostumar. É aquilo que o apóstolo Paulo disse bem claro, e foi muito enfático em Romanos, capítulo 12, quando fala para não conformar com este século, e nós conformamos. Os últimos dias estão aí, os últimos dias estão batendo na nossa porta, a palavra tem se cumprido, nós que não temos atentado. Certa feita, um pastor disse que nós não precisávamos ver programas, noticiários, sensacionalistas, não precisavam ver esses programas onde atrocidades acontecem e seguir jornais, porque a própria Bíblia, ela já nos salienta, nos orienta, aponta, mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer. E não nos enganemos, vai piorar, porque o mundo, ele tende a sucumbir. No mundo caído que nós estamos, é como um grande funil, vai se afunilando, se afunilando, se afunilando. Qual será a geração dessas crianças que estão agora nas suas salinhas, se não estiver dentro da casa do Senhor, se não estiver servindo ao Senhor? Qual será? É preocupante, alarmante. Há leis absurdas, há ideias, ideologias totalmente que causam repugnância, repúdio. E nós abaixamos a cabeça, ou aplaudimos, ou concordamos, ou ficamos neutros, mas nós não tomamos o partido de dizer não queremos, não podemos, e devemos orar, interceder, clamar e não compactuar. Situações estão ficando cada vez mais difíceis, é os últimos dias. E é isso que o autor estava mostrando com clareza, abrindo os olhos, alertando o povo, os últimos dias. Mas esses últimos dias Deus tem falado. Nós que temos dado credibilidade a outras vozes, a burbúrios, a cochichos, a gritos. Talvez nós estamos aderindo a música, o cantor, o compositor Dominguinhos. Isso aqui está bom demais, não vou cantar, tá, irmãos? Fala assim, olha, isso aqui está bom, isso aqui está bom demais, olha que está bom, que está fora, quer entrar, mas quem está dentro, não sai. E nós transliterando essa letra para os dias, cujos quais, que geram sofrimento, que gera tristeza, que gera humilhação, e há muitos crentes, há muitos servos de Deus que estão indo nessa linha, não têm compreendido, não têm atentado para a voz de Deus. O homem está despencando literalmente em uma ladeira íngreme, e não percebe quão grande será a sua queda. Mas ninguém me avisou, a palavra é clara. Deus falou através dos profetas, Deus falou de várias maneiras, de várias formas, Deus falou através dos patriarcas, Deus tem falado através de Cristo Jesus, Deus tem falado através da palavra dele que é pura, santa, inigualável, inerrante, operante, e nós não temos desculpas. A humanidade cada vez mais nada de braçadas nas águas turvas do pecado e vai se afogando nas lamas horrendas do pecado, e não atenta para isso. Estão como nos dias de Noé, como relatou o evangelista Mateus. Alguém leia para nós, por favor? Mateus 24, versículo 38.
Mateus 24, 38. Muito bem. Noé, ele pregou, anunciou, falando que aconteceria um grande dilúvio, e as pessoas o menosprezando, as pessoas virando as costas, as pessoas não dando credibilidade, as pessoas atentando para os desejos pecaminosos do coração, da alma. E o que é que acontece? As pessoas viraram as costas para a palavra de Deus. E esses dias estão ecoando, esses dias, últimos dias, está bem latente. Basta abrir um pouquinho os nossos olhos e vamos compreender, que vamos entender. E nós não podemos festejar no sentido de ignorar a palavra de Deus. É isso que eles estavam fazendo. Mas interessante, que em meio a tudo isso, essa turbulência, esse caos, essas tribulações, algo fantástico, né? Como Cristo sendo o herdeiro, Ele também nos fez herdeiros. Então nós entendemos que nem tudo está perdido, embora que estamos caminhando para os últimos dias, estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, embora que coisas vão acontecer, estão acontecendo, e mais ainda, nós entendemos que mesmo assim, nós somos preservados, guardados em Cristo. E o autor diz, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ora, se Cristo é o herdeiro, herdeiro por excelência, por direito, porque tudo que é do Pai, é do Filho, pertence a Ele, e vice-versa, e Cristo nos comprou e automaticamente nos resgatou, tornando-nos como seu herdeiro. Agora nós temos uma perspectiva diferente, nós devemos pensar diferente. Há algo melhor, maior para mim e para você do que nesse mundo. E nós não podemos ficar à mercê, a como muitos estão. Nós não podemos nos entregar às paixões, como muitos têm se entregado. É entender que Deus, Cristo Jesus, reservou algo maravilhoso e esplêndido para cada um de nós, como herdeiro. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha só, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, dentro desse versículo, desse quadro fantástico, nós compreendemos que é válido o sofrimento do cristão, é válido pagar o preço, e é preciso pagar esse preço, porque é o próprio Deus que nos impulsiona a fazer isso. Gálatas capítulo 4, versículo 7, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Veja só quão grande foi o agir de Cristo na nossa vida. Éramos escravos, agora libertos. Libertos das correntes, libertos das algemas, libertos da opressão, libertos por Cristo Jesus. Antes perdidos, sem perspectiva, sem esperança, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, mas algo que não podemos esquecer é que, indiscutivelmente, Cristo sempre esteve e está e estará atuando ao meu e ao seu favor. Mesmo nesses últimos dias, mesmo nesses tempos de calamidade, mesmo nesses tempos difíceis, mesmo nesses tempos de dor, de perda,
Deus está cuidando de cada um de nós. E Cristo, Ele sempre esteve atuante na história. Interessante que quase 80% da Bíblia Sagrada é composta pelo Velho Testamento. Quase 80%. E há pessoas que ignoram o Velho Testamento. Há pessoas que ficam só com o Novo Testamento. E pasmem, há pessoas que ignoram por completo as cartas do apóstolo Paulo. Então, nós percebemos que a Bíblia em si, um conjunto simultâneo, ela fala, ela se completa, ela fala no Velho como no Novo Testamento. A própria Bíblia traduz a própria Bíblia, interpreta a própria Bíblia. E nós vemos que Cristo esteve no Velho Testamento, Cristo está no Novo Testamento, Cristo esteve no Novo Testamento, Cristo está presente na minha vida e na sua. E Cristo esteve na criação de tudo. Então não tem como ignorar tal fato. Desde a criação do universo até os tempos atuais, ao agir de Cristo. Cristo tem falado, Deus tem falado através de Cristo Jesus. Logos, a palavra. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, por favor. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Isso. E Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, Cristo estava, Cristo está, Cristo sempre estará. Como o próprio autor do Hebreus incumbe-nos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas, muito bem, vamos chegar no versículo 3, o último versículo dessa escola dominical. E no versículo 3, o autor, ele enaltece a pessoa de Cristo Jesus. Cristo é superior a todos, porque é totalmente inigualável. É isso que ele quer dizer, quando ele fala, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O brilho de Cristo ofusca a escuridão. O brilho de Cristo, ele dissipa a escuridão, as trevas. Ele que é o resplendor da glória. É Ele que faz a diferença. É por Ele que nós enxergamos e vemos. De tanto o seu fulgor, a sua luz, que é abrangente, que é imensa, que é intensa, que resplandece, que acaba transliterando o seu caráter, um caráter bendito, um caráter santo, imáculo, inigualável, incomparável, imbatível, intocável, perfeito, poderoso, puro, maravilhoso, e etc, e etc, e etc. Nós poderíamos falar e falar e falar das qualidades de Cristo, através da sua luz, que resplandece, que nos tirou das trevas, que abriu os nossos olhos, que nos moveu de uma forma sobrenatural e inexplicável, mas maravilhosa. Antes, cegos, agora enxergamos, através da luz de Cristo Jesus. Essa luz que irradia de Cristo é a do próprio Deus, porque Cristo é o próprio Deus. Conforme podemos ler em João capítulo 10, versículo 30,
Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então não tem como separar. Assim como a luz do sol não pode separar do próprio sol, impossível Cristo separar de Deus, porque Ele é o próprio Deus. É Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que sustenta as coisas. E tudo submete à sua vontade, ao seu querer. Não adianta o homem bater no peito e dizer que por si só ele consegue sobressair. Não adianta um ateu, um cético, um descompromissado, um ímpio, dizer, olha, não existe Deus, porque todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Não adianta tentar esquivar dessa realidade clara, nítida, que tudo foi sustentado pela mão, pela voz de Cristo, pelo seu poder. Se estamos de pé, é pelo poder de Deus. Se viemos à casa dele, deixamos nossos afazeres para o cultuar nesta manhã, é pela vontade e pelo sustento dele. Nós não fazemos nada sem o querer, sem a permissão, sem o agir do próprio Deus. É Ele que sustenta, rege tudo. E aí cai por terra teorias de Big Bang, cai teoria de Darwin e outras mais, porque é Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois Ele está acima de anjos, está acima de principados, de potestades, acima de homens, acima de sistemas, acima de ideologias, acima de teologia, acima de visões, além da sua voz majestosa, grandiosa, não existia outro meio para sermos redimidos, a não ser por Cristo, porque é o único capaz de nos purificar. É isso que o autor disse bem claro, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter feito a purificação dos pecados. Mas que purificação foi essa? Que pecados são esses? Da natureza? Não, pecados meu e seu. É válido entendermos e sempre estar em pauta, colocar em pauta sobre a cruz. Há quanto tempo nós não paramos para meditar sobre a cruz? Nós participamos de cultos e precisamos participar. Não deixei de congregar, como costume de alguns. Alegrei quando dissermos a casa do Senhor. Andorinha encontrou casa. Eu encontrei seus altares, Senhor Deus meu. É importante estarmos aqui. É importante congregarmos. É importante estarmos juntos em programações. Mas ouvimos, lemos muitas vezes a palavra, degustamos muitas vezes de um hino maravilhoso, como nós cantamos na parte introdutória da escola dominical, Deus está no templo. E agora eu pergunto a você, a cruz faz diferença na sua vida? Fez? Cristo? Há quanto tempo nós não meditamos em profundo sobre o ato crucial de Cristo na cruz? Que a cruz era para mim, era para você. Nós simplesmente ignoramos ou não damos ênfase a tal fato contundente, verdadeiro, que fez toda a diferença, porque através do ato de Cristo nos purificou, nos lavou, nos limpou, e elevou sobre si todos os nossos pecados, sobre os seus ombros, os nossos dilemas, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, a nossa dura cerviz, o nosso coração petrificado, a nossa natureza maléfica. Fez tudo isso em prol de mim e de você, como está em Isaías capítulo 53, o versículo 4 e versículo 5, que foi se cumprir essa profecia de Isaías há aproximadamente 700 anos depois.
Mas isso é relevante? É relevante, Clésio. É relevante, mas ao ponto que é relevante que nós esquecemos, que nós não damos ênfase. E o autor nos salienta nessa manhã, nos orienta nessa manhã, abre a nossa mente, nos remete a uma realidade incrível que nós não podemos esquecer, da purificação através de Cristo Jesus. Não existe rituais. Não existe dias específicos como nós vemos. Todo dia é dia de dobrarmos os joelhos, e levarmos nossos pensamentos a Deus e agradecer pelo ato crucial de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é isso que nós vemos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois desse ato fantástico, depois desse ato maravilhoso, que nenhum homem, nenhuma mulher na terra conseguiria fazer, embora que muitos, infelizmente, tentam, se mostrar que são grandes, e têm uma comunhão muito grande com Cristo, não conseguem chegar aos pés do ato maravilhoso, bendito de Cristo. Ele sim teve toda a autonomia e tem toda a autonomia de estar sentado à destra de Cristo, à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12, por favor. Esse é o último versículo, tá, amados? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Olha só que versículo. Por si só, ele fala de uma forma muito contundente. Não há uma necessidade, de nós aprofundarmos, porque ele está bem claro, bem transparente. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E nós lemos assim: mas se nós compenetrarmos, se mergulharmos nesse versículo, nós vamos ver que essa palavra, um único sacrifício, não foi um sacrifício de orações, não foi um sacrifício de vir à casa de Deus, não foi um sacrifício de abdicar de muitas coisas, de um jejum, não foi um sacrifício qualquer, mas um sacrifício que custou uma vida, um sacrifício em prol de pecadores. Nós morreríamos um pelos outros? Nós nos sacrificaríamos pelos outros? Interessante que nós nos conhecemos aqui. E nós vemos que, aparentemente, somos um. Mas quando estamos sozinhos, mostramos que nós somos de fato e de verdade. Quem conhece o Clésio na íntegra? Não pergunta a Corina, por favor. Não vale. Mas Deus conhece o Clésio de cor e salteado. Deus sabe perfeitamente o que sonda no meu coração, o que passa pelos viés dos meus pensamentos. E por isso, nós entendemos e percebemos que é algo que precisa ser realmente ressaltado e falado e dado ênfase, porque por um pecador como Clésio, Cristo submeteu à cruz. Um sacrifício que teve total eficácia. Um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, o qual é digno de estar sentado
à direita de Deus Pai, o único que é digno de estar ali sentado, o que reina, o que impera de uma forma absoluta. Nada foge do seu controle, nada sai do seu controle. Interessante que nós, muitas vezes, nós falamos, puxa vida, mas onde está Deus com tantos caos, com tantos problemas, com tantos dilemas, com tantos sofrimentos, com tantas situações tristes? Será que Deus não está vendo, não está ouvindo, não está atentando? Deus continua no seu local de sempre, reinando, operando. É o homem que comete atrocidades, é o homem que cava com as próprias mãos. Somos nós que procuramos e nós achamos. E é isso que nós vemos, que Deus continua, Cristo Jesus continua reinando, operando de uma forma absoluta. E chegando ao final, queridos, nós vemos que sobre o tema, alguém está me ouvindo? Porque Deus tem sempre se comunicado no transcorrer da história. Deus tem se comunicado através do seu Filho. E Cristo é superior a todos, totalmente inigualável, incomparável. Dentro desses 3 versículos que nós vimos, a priori são pequenos, fáceis de ser decorados, mas de uma natureza profunda. Nós vimos os 3 ministérios de Cristo Jesus: profético, de sacerdote e de rei. Então, amados, o que nós temos ouvido? O que nós temos parado para ouvir? Se Deus, como nós já vimos, recapitulando, se Deus falou de várias formas, de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas, por Cristo, pela palavra, o que nós temos ouvido? O que nós temos parado para dar atenção? Que Cristo continue a falar ao meu e ao seu coração, nos convencendo a cada dia que nós precisamos parar para estar sempre ouvindo a voz de Deus. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é rica, que é bendita, propícia à nossa vida, que nos orienta, admoesta, nos leva a entender e compreender qual o curso que nós devemos tomar e seguir na nossa vida. É o caminho, chamado caminho, verdade e vida, que é Cristo. Nos ajude, meu Pai, nesses dias que nós estamos vivendo, dias caóticos, problemáticos, dias onde nós vemos situações alarmantes, onde o pecado, Deus, tem ecoado, tem destruído famílias. Nos ajude a nos manter firmes no teu caminho, nos teus propósitos. Nos ajude, ó Deus, a cada dia que se passaram, Pai, nós possamos estar ouvindo o teu direcionamento, nós possamos dar atenção devida ao Senhor. Deus continua presente e nós precisamos entender isso. Nos ajude, Senhor Jesus, a fazer isso. Quebra em nós tudo aquilo que não lhe agrada, tira de nós tudo aquilo que não compete ao servo, à serva do Senhor a viver. Nos fortaleça, nos faça mais crentes, mais servos no Senhor. Nos remete a uma realidade que nós não podemos esquecer nunca do que Cristo fez em prol da nossa vida. Nós te glorificamos por esta manhã, por essa escola dominical. Nós te glorificamos porque o Senhor nos deu condições para estarmos aqui. Nós te glorificamos porque o Senhor tem nos feito coisas grandiosas e nós não conseguimos, muito menos, contá-las, porque são grandes, são imensas. Não nos deixe, ó Pai, ser pessoas que murmuram,
que acabam esquecendo dos seus feitos, dos seus atos, mas muito pelo contrário, que possamos ser sempre gratos pela tua atuação na nossa vida. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos.